O governo federal anunciou nesta segunda-feira, dia 14, medidas para restabelecer o fornecimento de energia para a parte da capital paulista afetada por apagão desde sexta-feira, dia 11. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou a concessionária Enel, empresa responsável pela prestação dos serviços de energia elétrica em São Paulo, sobre a colaboração do plano emergencial para a restauração completa do abastecimento de energia. O prazo concedido é de 3 dias. A empresa também foi questionada sobre a criação e a divulgação de canais de atendimento à população atingida pelo apagão, o desenvolvimento de diagnóstico detalhado da interrupção de energia e o fornecimento do número exato de consumidores afetados. A AGU, Advocacia Geral da União, recorreu da decisão da Justiça Federal, que suspendeu o pagamento de multa no valor de R$ 165 milhões pela empresa em decorrência de penalidade aplicada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A AGU anunciou que avalia ajuizar ação por dano moral coletivo contra a concessionária. A CGU, Controladoria Geral da União, vai instaurar uma auditoria de fiscalização para investigar as causas do apagão e a atuação da ANEEL no caso desde 2023, quando ocorreu outra falha dos serviços prestados pela mesma empresa. Todas as ações anunciadas fazem parte de uma preocupação do governo federal com a retomada imediata do serviço e a garantia da reparação de todos os prejuízos causados aos consumidores. Da agência Rádio Gov Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 16 de outubro. Centro-Oeste. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem nesta quarta-feira tempo nublado pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 30% a 90%. Carlinda, no Mato Grosso, comemora aniversário com tempo encoberto com pancadas de chuva isoladas e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 35 graus. A umidade do ar vai de 30% a 100%. Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura marca mínima de 26 e máxima de 38 graus. A umidade do ar varia de 30% a 90%. Bananeiras, na Paraíba, celebra aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 32 graus. A umidade do ar é de 40% a 95%. Norte. Manaus, no Amazonas, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 26 e a máxima 36 graus. A umidade do ar é de 50% a 89%. Macapá, no Amapá, tem tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 34 graus. A umidade do ar marca de 50% a 90%. Sudeste. São Paulo fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura varia entre 17 e 29 graus. A umidade relativa do ar marca de 40% a 100%. Marataízes, no Espírito Santo, comemora aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 19 e máxima 28 graus. A umidade do ar vai de 60% a 90%. Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã, passando a nublado no período da tarde. A temperatura mínima é de 14 e a máxima 24 graus, com umidade de 60% a 100%. Bela Vista do Paraíso, no Paraná, festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 33 graus. A umidade do ar gira em torno de 50% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 16 de outubro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. A primeira estimativa para a safra de grãos na temporada 2024-2025, realizada pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, aponta para a produção de cerca de 322 milhões de toneladas. O volume representa crescimento de 8,3% em relação ao obtido no período de 2023-2024, o que seria um novo recorde na série histórica, caso o resultado se confirme. Para a área, é estimado crescimento de 1,9% sobre a safra anterior, passando para mais de 81 milhões de hectares. Os dados foram divulgados pela Conab nesta terça-feira, dia 15. Neste ciclo, arroz, feijão e soja devem apresentar aumento na área semeada. O milho deve manter a área com recuperação de 3,5% na safra. Quanto às exportações, a perspectiva de maior disponibilidade interna de arroz possibilita a elevação na saída do grão, que pode chegar a 2 milhões de toneladas. Para o milho, as exportações estão projetadas em 34 milhões de toneladas no ciclo, e a demanda no mercado interno pelo grão deverá se manter aquecida. Já para a soja, as exportações para 2025 estão projetadas em cerca de 105 milhões de toneladas, com base no aumento da produção e da demanda mundial, especialmente da China. No caso do trigo, os danos causados pelas adversidades climáticas no Paraná influenciam na valorização dos preços do cereal no mercado doméstico. O clima adverso em outras importantes regiões produtoras no mundo também foram fatores para a alta nas cotações verificadas pela Conab. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais um episódio do Pod G20 Social. Eu sou Giovana Teles, jornalista, assessora da Secretaria-Geral da Presidência da República, liderada pelo ministro Márcio Macedo, que é o coordenador do G20 Social. Já vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher de 53 anos, cabelos ondulados, olhos amendoados, castanhos, boca grande, os lábios grossos, parte da minha herança negra e indígena, das quais eu tenho muito orgulho. Estou com um vestido meio com geométricos, cheio de cores multicor. Seguindo agora para você que ainda não está muito acostumado com esse tema de G20, eu vou fazer um breve resumo. Este ano, o Brasil preside o G20, que é composto pelos países de economias mais potentes do planeta. E o presidente Lula determinou que a sociedade civil também participe desses debates. Para esse movimento com a sociedade civil, o presidente deu o nome de G20 Social. Então, a sociedade dos países do G20 tem debatido principalmente 3 temas: o combate à fome e às desigualdades, enfrentamento das mudanças climáticas e reforma na governança global. Esse processo do G20 Social tem ocorrido ao longo do ano. É um processo inédito na história do G20, que é a inclusão das sociedades, movimentos sociais e populares de todos os países integrantes. E hoje nós vamos conversar sobre as propostas já apresentadas e que ainda estão em debate pelos grupos de Ciência e Tecnologia, o Science 20, S20, e o grupo do Parlamento, o P20.
Conosco, aqui no estúdio, o diretor da Academia Brasileira de Ciências, que organiza o S20 este ano, Álvaro Prata. Também os representantes do grupo que une os parlamentos dos países do G20. Pela Câmara dos Deputados, Nilo Dietz Filho, e pelo Senado, Flora Vargas. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, Giovana. É um prazer estar aqui hoje com vocês, dividindo esse espaço. Bom dia, Giovana. Muito obrigado pela oportunidade de a Câmara dos Deputados, em parceria com o Senado, apresentar aqui as principais discussões do P20 neste ano. Álvaro, obrigado. Vou começar com você, então. O tema do S20 para esse ano, ou o lema, né, como algumas pessoas preferem, é Ciência para a Transformação Mundial. E minha pergunta vai no seguinte sentido: depois de tudo que nós passamos, especialmente na pandemia, né, com o posicionamento de alguns países de negação da ciência, inclusive, né, foi uma grande dificuldade nesses últimos anos. Esse fantasma, Álvaro, ficou para trás nos países do G20? Como é que foi esse enfrentamento para vocês que fazem a ciência no mundo? Infelizmente, esse fantasma não ficou para trás. Aliás, esse fantasma sempre esteve presente ao longo da nossa história, da humanidade, eu me refiro. Tem momentos onde a ciência é mais questionada, menos questionada, mas a ciência nos traz a verdade. E ela nos traz a luz, nos esclarece. Mas cada vez percebe-se crescente as opiniões individuais, as opiniões coletivas que não se apoiam em verdades comprovadas, que é a verdade científica. Então, é claro que nós vivemos um momento hoje no Brasil de crescimento e fortalecimento dos valores científicos, isso é muito positivo, mas do ponto de vista da humanidade, a ciência sempre será questionada, infelizmente. O oposto à ciência é a ignorância, é o obscurantismo, é a opinião desqualificada, que muitas vezes ela é muito prejudicial. Se você olha um exemplo muito simples, né? Hoje a expectativa de vida nossa é próxima de 80 anos. Né? Há 100 anos atrás era metade disso. O que nos fez, em 100 anos, como espécie humana, sair de uma expectativa de vida de 40 anos e hoje tem uma expectativa de vida que é o dobro? É a ciência. Uhum. É o conhecimento científico. Chegando agora a vez do P20, que é o grupo que reúne as lideranças máximas das casas legislativas nos países do G20. Este ano, o Brasil presidindo o P20, fez a primeira reunião de mulheres parlamentares. Foi em Maceió, a gente pôde acompanhar e alguns assuntos tiveram muito destaque, né? Por exemplo, representatividade feminina nos espaços de decisão, combate às desigualdades de gênero. Eu vou começar aqui pela Flora. A gente sabe que aqui no Brasil, Flora, a representatividade feminina nas casas legislativas ainda é muito baixa. E junto disso, enfrentamos a violência política contra as mulheres. Esse é um assunto só do Brasil ou não? Todo o P20 está atento e debatendo isso. Giovana, sem dúvida, esse assunto ainda é um desafio aqui no Brasil. A gente, pelo menos no Senado, dos 81 senadores, apenas 14 são senadoras, mulheres. Então, verificamos que a representatividade é bastante baixa. Em 2021, nós criamos uma lei, a Lei 14.192, que alterou o Código Eleitoral e tornou crime a violência política de gênero, mas ainda assim a gente verifica que essa lei é muito pouco aplicada. Sem dúvida nenhuma, o P20 vai ser uma plataforma que vai possibilitar o debate sobre esse assunto com os demais países membros e convidados, e esperamos que realmente a gente tenha um compartilhamento de informações que possam ser construtivas e que possam gerar ações concretas e resultados práticos desse desafio. Nilo, como é que foi para você, um homem, estar na coordenação desse evento importantíssimo de mulheres? Olha, Giovana, para mim foi uma honra e um aprendizado muito grandes.
em várias circunstâncias no processo de preparação da reunião, eu me vi na situação em que muitas mulheres se veem rotineiramente, que é a minoria. Eu estava em minoria, né? E isso me fez, eu acho, aprender muito, ouvir mais, ouvir realmente quais são as demandas, as perspectivas das mulheres. E complementando o que a Flora acabou de dizer, e com base na experiência com a reunião de Maceió, nós tivemos discussões muito frutíferas, muito substantivas, lideradas todas elas pelas parlamentares mulheres. Tivemos parlamentares de todos os continentes representando os seus parlamentos. Tivemos parlamentares de países de diferentes níveis de desenvolvimento e, portanto, com diferentes perspectivas do que se trata de pobreza, justiça social, violência política. Mas um elemento comum do que perpassou praticamente todas as intervenções foi a necessidade de termos mais mulheres em espaços de poder. E quando nós falamos de espaços de poder, nós estamos falando de economia, de política e de sociedade. Nessas três dimensões, há necessidade de maior participação, maior envolvimento das mulheres, porque inteligência, competência e interesse existe de sobra entre as mulheres. Se você me permite só um pouquinho mais de propaganda sobre a reunião das mulheres, feita das mulheres parlamentares, eu também gostaria de ressaltar que nós estamos conectando a reunião das mulheres parlamentares com a cúpula. Não pode ficar um evento isolado, um evento que muitos poderão ver apenas como uma propaganda, uma necessidade de apresentar para a sociedade uma face mais simpática. Não é isso. É um interesse do parlamento brasileiro que foi correspondido por parlamentos ao redor do mundo inteiro. E na cúpula do P20, em novembro, nós dedicaremos um dos dias para a retomada do que houve em Maceió, das recomendações feitas pelas parlamentares, com vistas a tornar a reunião de mulheres parlamentares parte essencial e permanente do calendário do P20 daqui por diante. Vou fazer uma pergunta que serve para todos, né? O G20 Social permitiu outro fato inédito, que foi a reunião dos representantes dos grupos de engajamento, também dos movimentos sociais, com os negociadores das duas trilhas, de finanças e geopolítica. Como é que foi para vocês esse encontro? Vocês participaram? Como é que foi vivenciar essa experiência? O envolvimento associado, sobretudo à temática do social, e o social é a justiça social, é você não deixar ninguém para trás. Ele esteve presente sempre nas discussões, nas considerações, e o S20 trouxe isso também com muita força nas suas discussões. As discussões foram feitas em torno de 5 temas: inteligência artificial, bioeconomia, processo de transição energética, saúde, desafios da saúde e justiça social. Mas nesses 5 temas, ao longo das discussões, trazidas pela coordenação do S20, que é a Academia Brasileira de Ciência, né? A nossa presidente representando a Academia Brasileira de Ciência e sendo a Sherpa do evento, sempre enfatizou muito a questão da temática social. Nesses 5 temas, seja respeitando os saberes tradicionais, porque a ciência ela é recente na história da humanidade, mas os saberes tradicionais é uma herança coletiva que vem há muito tempo. Seja encarando e buscando soluções para vencer as desigualdades sociais, não deixando ninguém para trás, e lembrando que uma parte grande da população mundial hoje sofre privações, não tem acesso aos alimentos, não tem acesso a abrigo, não tem acesso à saúde, não tem acesso à energia, não tem acesso o básico a saneamento. Da dignidade, da vida com dignidade. E você colocar isso e priorizar isso numa agenda mundial
né? Lembrando que originalmente o G20 tem uma história muito ligada às questões mais econômicas, mais com a temática que hoje se amplia. Então, trazendo as pessoas, ampliando esse conceito de equilíbrio para as pessoas, para os animais, para os ecossistemas de uma maneira geral e trazendo a harmonia. E o grande desafio do nosso progresso social é fazer esse progresso priorizando as pessoas, priorizando uma justiça social que seja inclusiva, que traga todos aos benefícios da vida e da qualidade de vida advinda do conhecimento científico e do conhecimento tecnológico. No P20, como foi essa experiência, rapidamente? Eu participei pessoalmente da reunião com os Sherpas no Rio de Janeiro, e um outro colega da Câmara, o Guilherme, que também está envolvido no processo do P20, participou com a trilha de finanças. Em ambos os casos, nós entendemos que foi um exercício muito interessante, muito importante de socialização da informação entre os grupos de engajamento, entre os quais o P20, o Science 20 também, e, sobretudo, a oportunidade de interagir com Sherpas de outros países. O diálogo já era estabelecido com o Sherpa brasileiro, né? Mas essa oportunidade de ouvir e interagir, apresentar as nossas perspectivas aos Sherpas dos demais membros do G20 foi muito importante, e a reunião com os Sherpas aconteceu 2 dias depois do final da reunião de Maceió. Então, foi uma ocasião muito propícia também para apresentar os principais resultados, as recomendações, e já projetar a reunião de mulheres parlamentares do P20 para as próximas presidências. Como é que foi para você, Flora? Foi uma experiência muito enriquecedora, principalmente o parlamento, né, sendo representante da população. Eu acho que é fundamental que nós estejamos a par das discussões da sociedade civil. Então, foi uma iniciativa muito importante durante o processo do G20 no Brasil. Vamos dar uma paradinha aqui na conversa? Chamar um intervalo? A gente volta já já. Voltamos ao Pod G20 Social, vamos para o nosso último bloco. E eu deixei para o fim 2 temas que têm dominado as conversas, as redes sociais, também reportagens de imprensa. Uma delas é a transição energética. O Science 20, Álvaro, trouxe muito isso, né? Isso foi muito presente já no comunicado final. O que a gente pode esperar de avanço científico sobre esse tema? Como é que a transição energética vai impactar a vida das pessoas e do planeta daqui para frente? Hoje há uma conscientização crescente de que nós precisamos fazer a transição energética para beneficiar a sustentabilidade do planeta Terra, para minimizar e mitigar efeitos de mudanças climáticas. Cada vez é mais presente os impactos associados a essas mudanças climáticas, advindas de muitos fatores, mas muito da maneira como nós geramos e utilizamos as nossas fontes de energia. Imagina a riqueza das discussões com esses países que integram o G20 sobre as formas de energia a serem utilizadas. O mundo ainda consome muito carvão para gerar eletricidade. Nós precisamos banir o carvão. O mundo consome muitos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, eles emitem gases de efeito estufa, assim como o carvão. Então, a transição energética, que muito corretamente no S20 o Brasil tratou como processo de transição energética, de sairmos de uma condição onde a nossa geração e o uso de energia traz benefícios para quem usa, mas muitos malefícios que são efeitos colaterais, para um uso de energia mais renovável, mais limpo e mais sustentável. Então, houve um consenso
a ser destacado de que precisamos fazer essa transição e, novamente, essa transição precisa ocorrer com justiça social, com respeito ao planeta, com respeito aos ecossistemas, com respeito às populações que são muitas vezes afetadas por ações e medidas. Hoje é crescente o uso da energia eólica, da energia solar. As fazendas solares ocupam grandes áreas, muitas vezes sendo implantadas sem um cuidado adequado com as populações residentes. Então, o conceito da transição energética defendido pelo Brasil e aceito pelos países do G20 é uma transição energética onde cada um fará a sua parte, né, respeitando o meio ambiente e respeitando os valores maior que é a justiça social e a inclusão de todos. E o parlamento está sensibilizado para esse tema, para fazer as alterações na legislação, se for o caso, promover debates? Como é que vocês viram esse tema sendo abordado no P20? Giovana, eu acho, como disse o professor Alberto, é uma crescente conscientização ao redor do mundo sobre a importância de uma transição energética por vários fatores e uma transição energética que tem que ser vista sob o enfoque do desenvolvimento sustentável e, portanto, sob as dimensões sociais, econômicas e ambientais. Quando nós pensamos, ou deveríamos pensar em transição energética, é, sobretudo, preservar ou aumentar o nível de bem-estar das populações. Fazer isso para enfrentar mudanças climáticas, para melhorar o manejo ambiental, mas, sobretudo, pensar nas pessoas que serão objeto e serão agentes dessa transição energética. E os parlamentos, a exemplo de outros atores relevantes, têm prestado muita atenção neste tema, têm atuado com diferentes perspectivas, naturalmente, porque partem de situações objetivas diferentes. No caso do Parlamento brasileiro, em especial da Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira tem sempre falado na prioridade da pauta verde e uma prioridade que se reflete em projetos de lei aprovados, por exemplo, do hidrogênio verde, um marco para a exploração eólica offshore, né? O Brasil é uma grande potência solar e dos ventos, pode também se beneficiar disso. E toda a questão de biocombustíveis, que é muito importante para o Brasil e fundamental para essa transição energética. Nós, aliás, Brasil, estamos em transição energética desde pelo menos a década de 70, com o álcool, que depois a gente passou a chamar de etanol, e que é um elemento essencial desse processo de transição energética. Só para terminar na questão do P20, é bom lembrar que no ano passado, na Índia, a transição energética já estava com destaque na pauta, destaque esse que nós pretendemos manter no P20 do Brasil, e no ano passado, Brasil, Índia e Estados Unidos assinaram a tal aliança pelos biocombustíveis, que eu acho que vai dar um grande impulso a isso no futuro. Flora? Eu ia falar exatamente o que o Nilo falou agora no final, que na cúpula do P20, que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de novembro deste ano, a gente reservou um espaço para discussão desse tema, né? Como que os parlamentos podem contribuir para o desenvolvimento sustentável. Então, a gente espera, nesse momento, realmente ter inputs dos outros parlamentos a respeito desse assunto. Por último, gente, eu deixei inteligência artificial, né? Que a gente já usa, às vezes, mesmo sem saber, não é isso, professor? Então, por parte da ciência, eu sei que houve um debate relacionado à ética sobre o uso. Como é que foi isso? E já encaminhando depois a pergunta para o P20, como é que os parlamentos podem trabalhar para a regulação, que acho que é um clamor mundial também, né? Para que se regule essa tecnologia, esse avanço assombroso, né, da tecnologia chamada inteligência artificial. Você coloca muito bem. É assombroso, né? Porque realmente é uma mudança muito disruptiva, essa associada à inteligência artificial, à realidade aumentada, a esse mundo virtual que começa a ficar cada vez mais presente.
se apoia muito em dados que são coletados instantaneamente por cada um de nós, quando nós fazemos uso das mídias, quando nós exercitamos a nossa cidadania. Então há uma preocupação muito grande de que esses dados possam estar acessíveis para todos, que ao tratar esses dados e avançar com a inteligência artificial, com o aprendizado de máquina, com as mudanças advindas, com essas mudanças todas, que elas não excluam pessoas, elas podem representar novas oportunidades se nós trouxermos a questão da educação e da preparação das populações para criar novos empregos, para que seja inclusiva, essas mudanças sejam inclusivas. Nós temos uma preocupação muito grande com a regulamentação, como você menciona. Nós temos uma preocupação muito grande com o controle do uso da inteligência artificial, para que a inteligência artificial não saia, não perca aquele controle que possa levar a um malefício, seja dos humanos, seja do planeta, dos ecossistemas. Mas nós conseguimos avançar muito num consenso de recomendações, de sugestões e de ações a serem perseguidas conjuntamente por todos. Uhum. Nos parlamentos, como é que está essa discussão, esse roteiro, né, para chegar a uma regulamentação? Lá no Senado está em tramitação o projeto de lei 2338 de 2023, inclusive de autoria do atual presidente Rodrigo Pacheco, que realmente busca ser um marco regulatório nesses temas de inteligência artificial. Então, é um projeto de lei que tem tido bastante destaque e levado como uma das prioridades atuais no Senado. Na Câmara também já houve vários projetos, também existem várias discussões, debates, audiências públicas. É um tema da atualidade, é um tema central que abrange educação, saúde, trabalho. O mundo do trabalho sob a inteligência artificial vai ser completamente diferente. Talvez seja um desafio para o qual a humanidade, embora já tenha passado por outros momentos na história, de rupturas tecnológicas importantes, talvez este seja o momento definitivo ou definidor, uma espécie de retomada do mito de Prometeu, né? A inteligência artificial sendo o novo Prometeu e tirando o fogo dos homens para ficar com a inteligência artificial. Cabe aos parlamentos, como essa caixa de ressonância da sociedade civil, escutar as diferentes perspectivas e trabalhar, obviamente, pela consenso possível e que vise ao maior bem-estar possível da população, que a inteligência artificial sirva para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento econômico, dentro dos países e entre os países, né? Essas tecnologias precisam ser compartilhadas, precisam ser bem entendidas por todos, né? Eu entendo que há uma forte incompreensão, uma falta de desconhecimento relativamente generalizado que a gente precisa equacionar, e isso é parte também do entendimento entre os parlamentos. Como disse o professor Alberto, há diferentes perspectivas, porque há detentores de determinadas tecnologias e há usuários de determinadas tecnologias. Uhum. Então, a ética, a justiça na distribuição desse conhecimento científico, diante do potencial da inteligência artificial, precisa ser ainda mais reforçado. E eu entendo que aí também os parlamentos possam ter um papel fundamental nessa discussão. Gente, obrigada pela participação, muito obrigada pela conversa sobre temas tão relevantes para as sociedades, para o planeta. Eu vou agradecer também a cada pessoa que esteve hoje aqui com a gente. Você também pode participar do G20 Social de forma digital pela plataforma Brasil Participativo, que traz o G20 Social Participativo. Pegue aí o endereço gov.br, G20 Social Participativo. Continue acompanhando também o canal Pod G20 Social nas plataformas de áudio. Vamos juntos fazer as mudanças de que o planeta precisa. Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte.
Olá, amigos e amigas do esporte, eu sou Maranhão Viegas e este é o Jogo Rápido, o podcast do Ministério do Esporte. Aqui você fica sabendo todos os detalhes mais relevantes sobre o que acontece no meio esportivo brasileiro, com destaque, claro, para as políticas públicas que ajudam a tornar o esporte uma ferramenta de inclusão social. O nosso convidado de hoje é Aureliano Vogado, ouvidor do Ministério do Esporte, que vem falar sobre o concurso Minuto para o Esporte. Seja bem-vindo, Aureliano. Obrigado, Maranhão. Prazer estar aqui no Jogo Rápido. A gente começa indo direto ao ponto. Como surgiu a ideia de realizar um concurso com as características do Minuto do Esporte? Pelo que você acabou de falar mesmo, Minuto para o Esporte, né? Um minuto, a gente sempre começa, você tem um minuto. E eu acho que um minuto para o esporte, ele vem trazer essa ideia de o esporte pode começar com a sua vida em qualquer momento, em qualquer segundo que você tenha para praticar, para você vivenciar, para você dividir. E o esporte, ele vem trazer isso, né? O esporte vem trazer essa inclusão, essa disciplina. E a gente traz umas experiências também de outros concursos, né? Como o da CGU também, e que é bastante, tem grande sucesso. Assim, a gente tem uma pegada muito boa para que o cidadão olhe para o esporte e que ele possa fazer a qualquer momento. Você acha, então, que é uma ferramenta que vai colocar na mesa, no bar, na sala de jantar, na sala de almoço, nos lugares mais diversos, vai trazer o esporte para o centro da conversa das pessoas, é isso? Com certeza. E eu acho que o esporte faz esse papel de fazer com que as pessoas interajam, né? No esporte todo mundo é igual, então acho que seja numa conversa de bar, seja dentro de casa, seja na escola, seja na pracinha. Qualquer lugar ele vai estar ali. Para essa conversa. Com certeza. Tem um minuto para essa conversa. E quem é que pode participar desse concurso? Há um limite de idade, alguma restrição pré-estabelecida? Os participantes, eles têm de ter no mínimo 18 anos de idade. Ele precisa ser pessoa física, não pode ser pessoa jurídica. Não pode ser pessoa jurídica. No passado, Glauber Rocha dizia, um grande cineasta brasileiro, dizia que para fazer cinema era preciso apenas ter uma ideia na cabeça e uma câmera nas mãos. Hoje, as ideias não faltam e todo mundo tem nas mãos um celular com uma câmera de alta qualidade que permite fazer imagens maravilhosas. O concurso estabelece algum tipo de mídia em que esses materiais devem ser produzidos? Precisa ser um vídeo, né? Um vídeo que ele possa ser visto numa plataforma gratuita como YouTube, Vimeo, e que é exatamente isso. Você tem a ideia e você grave um vídeo contando a sua experiência, contando a sua vivência, a sua interação com o esporte. O seu ponto de vista sobre o esporte. Exatamente. O Aureliano, e quais são as categorias que os interessados em desenvolver ou apresentar esses projetos, esses vídeos, terão que obedecer? São 3 categorias. As 3 categorias, elas trabalham com grandes áreas do Ministério. Todas as áreas estão envolvidas praticamente nessas 3 categorias. A primeira é como o esporte muda a minha vida, né? Mudou a minha vida. Você pode falar de experiências de superação, você pode falar de experiências de como o esporte, de alguma forma, ele elevou a sua vida, né? Melhorou a sua vida. Nós temos o futebol feminino. E nós temos Jogo Limpo, que fala da parte de integridade, como você ser disciplinado, ser justo praticando o esporte. Ser ético, exatamente. Esporte, como tem que ser na vida também, né? Exato. Há quem goste de ficção, há quem prefira documentários, tem aqueles que são apaixonados por animação. O concurso estabelece um parâmetro para nortear os criadores sobre o gênero a ser inscrito? Pode ser inscrito qualquer tipo de gênero. Pode ser ficção, pode ser documentário, pode ser o vídeo amador que a pessoa queira gravar, mas ele pode ser de qualquer gênero. Então não tem restrição nenhuma para o gênero que a pessoa queira participar. É importante as pessoas saberem que é um vídeo, pode ser um vídeo caseiro, não precisa ser um vídeo profissional, não tem nenhuma exigência nesse sentido. Basta que a pessoa consiga tirar da cabeça uma ideia, passar para o celular, pro vídeo, enfim, aquilo que ele está pensando sobre o esporte e mandar para frente, é isso? Sim, e assim, o que a gente vai contar muito mais é a originalidade. O vídeo precisa ser original, ele precisa ser autêntico, ele precisa ser novo, né? Para que a gente possa realmente avaliar. Nada que já tenha uma cópia, que seja copiado, que seja um plágio de algum outro vídeo que tenha por aí.
Bom, a gente está falando com Aureliano Vogado, que é ouvidor do Ministério do Esporte. Você está aqui acompanhando o podcast Jogo Rápido. Ele está à frente da organização do concurso Minuto para o Esporte, que pretende ampliar a participação da sociedade junto às ações do Ministério do Esporte, com uma iniciativa muito legal, convocando, convidando, chamando as pessoas para que botem num seu vídeo, a partir do seu celular, a partir dos meios que disponham, uma ideia sua, pessoal, sobre o esporte, sobre como o esporte interfere, influencia e muda a sua vida. Para isso, pode recorrer à produção audiovisual como ferramenta capaz de promover e consolidar essa aproximação. Aureliano, vamos às informações que não podem faltar. As inscrições já estão abertas? Como as pessoas interessadas devem fazer para se inscrever? As inscrições abrem no dia 28 de outubro. 28 de outubro, e ficam abertas até o dia 8 de novembro. Quer dizer, tem um bom espaço para ninguém perder o prazo aí. Pelo contrário, esse espaço, inclusive, entre o lançamento do edital até o começo das inscrições, ele é realmente para que as pessoas possam preparar os seus vídeos já. Como serão definidos os vencedores de cada categoria e como é que vai ser o julgamento? Já tem uma comissão julgadora escolhida? A gente está trabalhando já na formação da comissão julgadora. A comissão julgadora ela deve ser anunciada em 2 semanas e vão ser representantes do Ministério e de outras entidades vinculadas ao esporte e à integridade, que possam realmente fazer uma boa avaliação dos critérios. Os critérios são 5, de acordo com o edital, e esses critérios eles podem, de alguma forma, trazer o vencedor, né? Me diga uma coisa, vai haver premiação para quem participar desse concurso? Essa é a melhor parte, né? Em cada uma das categorias, nós temos a premiação do primeiro, segundo e terceiro colocado. O primeiro ganha R$15 mil, o segundo R$10 mil e o terceiro R$5 mil. Olha só, então, pessoal, prestem muita atenção, porque além da criatividade, da qualidade da ideia, da qualidade do material que você vai enviar, é possível que pinte um bom prêmio aí para os primeiros colocados, não é isso? Com certeza. Os trabalhos, você já disse, você falou agora há pouco, os trabalhos precisam ser inéditos, não pode ser um trabalho que já tenha sido usado em um outro momento qualquer. Não, e inclusive esse é um dos quesitos, né? A originalidade, o ineditismo desse vídeo que vai ser apresentado. Vamos reforçar, eu sei que o concurso chama-se Minuto para o Esporte, mas o vídeo só pode ter até 1 minuto, é isso mesmo? Ele pode ter entre 50 segundos e 1 minuto e 10. 1 minuto e 10, até 1 minuto e 10. Então tem uma folguinha aí para as pessoas não perderem o material produzido. Exato, e eu acho que o que vale muito a pena a gente reforçar é que o norteador de cada categoria é a temática. Seja na categoria 1, seja na categoria 2, na categoria 3, o que vai contar para que seja avaliado, contado naquela categoria, é a temática. Futebol feminino, jogo limpo ou como o esporte mudou a minha vida. Então vamos reforçar essas 3 categorias, porque são muito importantes. Futebol feminino, como o esporte mudou a minha vida. E jogo limpo. É possível que um mesmo autor inscreva e concorra com mais de um material? Sim, é sim. Ele pode concorrer nas 3 categorias, mas ele só pode concorrer com um vídeo em cada uma das categorias. Se ele de repente submeter 2 vídeos em uma mesma categoria, será considerado aquele que ele enviou por último. Me diga uma coisa, e depois que a pessoa produz esse vídeo, o que ela tem que fazer? Para onde ela deve enviar esse vídeo? Como é que é esse processo? O formulário para inscrição estará disponível no dia 28 do 10, na abertura das inscrições. No formulário... Site do Ministério? No site do Ministério. Nós temos uma página do concurso para o Minuto dentro do site do Ministério. E é lá que as pessoas devem entrar, fazer a inscrição. E aí, sobe o vídeo para essa página ou ele tem que estar publicado em alguma plataforma? Ele tem que estar publicado em uma plataforma gratuita, como o YouTube ou Vimeo, e ele vai informar o link na inscrição. Na inscrição ele coloca os dados pessoais, faz uma descrição do vídeo, do material que ele está mandando e adiciona o link onde o material está publicado. Exatamente. E ele tem que observar, por exemplo, o uso, né, de outras pessoas que participam do vídeo, atores ou quem quer que seja, para que eles possam também ceder esses direitos de imagem. Muito importante esse detalhe, porque tudo que aparecer no vídeo tem que estar autorizado. Exatamente, nós temos inclusive formulários já previstos que vão ser divulgados também no dia 28. Bom,
O nosso papo está muito legal, mas a nossa conversa está chegando ao fim. As informações essenciais estão dadas e eu gostaria que você, Aureliano, concluísse reforçando a importância da participação popular nesse processo de aproximação da sociedade com as ações do Ministério do Esporte. Afinal, essa é uma das metas estabelecidas pelo governo Lula, levadas muito afinco pelo Ministério do Esporte sob o comando do ministro André Fufuca, e a gente espera que o nível de participação seja muito grande. Essa é a expectativa de vocês também? Sim, e a gente, pela procura que nós temos tido em relação a perguntas, a e-mails, a procura já está bastante grande. Eu acho que isso é um reflexo de todo o trabalho que o Ministério tem feito de trazer de volta essa identidade do cidadão, do atleta com o Ministério. Isso é uma belíssima iniciativa. Por hoje é isso. Eu agradeço a presença do Aureliano Vogado, ouvidor do Ministério do Esporte, que falou conosco sobre o concurso Minuto para o Esporte. Só para reforçar, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, envie uma mensagem para o e-mail ouvidoriamesp@esporte.gov.br ou ligue ou disque para o Disque Esporte. O número é 0800 942 9100. Vou repetir, 0800 942 9100 e tire as dúvidas que porventura você ainda tenha. O podcast Jogo Rápido, produzido pelo Ministério do Esporte, fica por aqui. A gente agradece a sua companhia e te convida para o nosso próximo encontro na semana que vem. Um forte abraço e até lá! Portaria 1023 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome define novas regras para a ação de distribuição de alimentos, a ADA. Agora, cozinhas solidárias habilitadas pelo MDS podem demandar diretamente à ADA cestas de alimentos para serem utilizados nas refeições que vão ser distribuídas em situação de emergência ou calamidade pública. No caso de seca e estiagem, o atendimento com distribuição de cestas de alimentos é exclusivo para a população rural. Outra nova regra torna possível o atendimento a situações emergenciais que ocorram em áreas periféricas, mesmo que não haja reconhecimento federal. O atendimento a povos indígenas e comunidades tradicionais afetados por emergências também está livre da exigência de reconhecimento federal. A ação de distribuição de alimentos é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS. A ADA busca garantir o direito constitucional de acesso à alimentação de forma imediata e urgente aos municípios afetados por desastres. Reportagem Érica Braz. Olá, é hora de se deixar levar pelas ondas de inovação. Um mergulho para conectar a sociedade e o serviço público brasileiro. Uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo. Olá, eu sou a Rosângela, servidora pública, e neste episódio do Ondas de Inovação, vou compartilhar como criar ambientes de confiança no serviço público, que aumentem o desempenho das servidoras e dos servidores e melhorem os serviços entregues para você, cidadã e cidadão brasileiro. Mas atenção! Estes ambientes não são importantes apenas no serviço público, eles são importantes para qualquer trabalhadora ou trabalhador. Afinal de contas, ambientes de trabalho onde as pessoas possam confiar umas nas outras fazem a gente trabalhar com mais segurança e satisfação, não é mesmo? Pense agora em um lugar onde você sentiu mais entusiasmo no trabalho. Como era este ambiente? Suas sugestões eram ouvidas e suas ideias eram aplicadas? Muito provavelmente você sentia valorização e segurança na equipe, certo? Quando sentimos segurança para expressar nossas opiniões sem medo de represálias, a inovação e a colaboração prosperam. Isto é segurança psicológica no ambiente de trabalho. Para criar um ambiente assim, é essencial que as organizações promovam um espaço onde todas as pessoas possam ser ouvidas e colaborar entre si.
Por exemplo, reuniões regulares, objetivas, colaborativas, para discutir abertamente serviços e desafios. A transparência nas decisões e a colaboração em equipe são pilares fundamentais para construir um ambiente de confiança. Modelos de trabalhos participativos valorizam a opinião de cada pessoa, independente da função ou cargo, promovendo um ambiente onde todas e todos se sentem responsáveis pelo sucesso da organização. Lembre-se, um ambiente de segurança psicológica é aquele que podemos ser nós mesmos, onde a diversidade de opiniões é valorizada e todas as pessoas têm a oportunidade de contribuir para o sucesso coletivo, que no nosso caso é criar políticas públicas efetivas para o nosso país. Ou seja, é aquele ambiente em que você pode, inclusive, discordar do chefe sem medo de que sofra represálias. Até porque muitos ambientes que são aparentemente harmônicos podem, na verdade, esconder conflitos. Isto é uma harmonia tóxica, onde o silêncio reina e onde todo mundo concorda com a chefia ou com quem tem poder. Um ambiente de segurança no serviço público fomenta a inovação, aumenta a satisfação no trabalho e melhora a resolução de problemas públicos, que é o que mais importa para você, cidadã e cidadão. E observe, tudo que compartilhamos aqui você pode promover no seu ambiente de trabalho, seja no campo público ou em empresas privadas. Promova práticas que estimulem a autonomia, o desenvolvimento pessoal, a transparência e a colaboração em equipe. Estimule uma cultura de reconhecimento e promova espaços de conexão e vulnerabilidade. E olha, a vulnerabilidade, ao contrário do que imaginamos, é o oposto de fraqueza. Demanda muita coragem, pedir ajuda, colaborar e se sentir livre da obrigação de sempre acertar e de agradar. Tudo isso não tem custos, gastos. Assim poupamos recursos, direcionamos para o que realmente importa para a população. Abrir espaço para a diversidade de pensamentos no serviço público é abrir espaço para diferentes realidades, pois nós, servidoras e servidores públicos, refletimos a realidade do nosso país em cada estado e região. Quanto mais pudermos participar com nossas perspectivas e conhecimentos, mais chances teremos de formar políticas públicas com resultados efetivos no dia a dia da população brasileira, que é tão diversa e plural. Tem alguma ação no seu trabalho que promova ambiente de confiança e segurança psicológica? Conta pra gente. Escreva um e-mail para Ondas de Inovação, sem o tio e sem o cedilha, @gestão.gov.br e compartilhe as experiências conosco. Se você quer saber mais sobre como criar ambiência de confiança e de segurança psicológica, acesse o nosso portal. Lá você encontrará diversas ferramentas que vão ajudar no dia a dia do trabalho. Basta buscar por LaboraGov no seu navegador. No próximo episódio do Ondas de Inovação, mergulharemos nos comportamentos e competências que uma liderança deve ter para gerir uma equipe. Afinal, não é possível construir um ambiente de confiança e segurança sem uma liderança que nos inspire e promova o desenvolvimento pessoal e profissional. Obrigada pela escuta e te espero na próxima onda. Até lá! Você ouviu Ondas de Inovação, uma produção do LaboraGov, um laboratório de inovação em governo no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Aqui quem fala é o Edgar Preto, presidente da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Uma saudação a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, apresentou o primeiro levantamento da safra 2024-2025. Tanto para o Brasil como para o Rio Grande do Sul, as notícias são muito boas. A estimativa de produção a nível nacional é uma produção recorde de 322,47 milhões de toneladas.
o que significa, prezados ouvintes, um aumento de 8,3% comparado com a última safra. A estimativa de área plantada no Brasil é de 81,34 milhões de hectares, o que também nos traz um aumento de 1,9%. Conab divulgou também esse recorte para o Rio Grande do Sul e a previsão que a Conab faz para a safra desse ano, as notícias também não poderiam ser as melhores. Se confirmada essa previsão, o nosso estado poderá ter a maior safra de grãos da nossa história. A produção prevista é de 38,35 milhões de toneladas, o que significa um aumento comparado com o ano passado de 3,3% a mais. Entre os destaques está a soja, que tem a expectativa de uma produção de 20,34 milhões de toneladas, o que significa um aumento comparado com o ano passado de 3,5%. O Rio Grande do Sul continua sendo o segundo maior produtor de soja do Brasil. No milho, a produção estimada é de 4,3 milhões de toneladas. Aqui nós temos uma redução de 11,4%. O destaque especial na produção gaúcha, que também é importante para o nosso Brasil, é na produção do arroz. A expectativa que a Conab faz nesse primeiro levantamento de números de produção é que o Rio Grande do Sul poderá chegar a 8,26 milhões de toneladas, o que significa, prezados amigos, um aumento de 15,3% na produção do arroz comparado com o ano passado. Isso impulsiona também a produção nacional, que aumentou 13,8% comparado com o ano passado. A expectativa é de colher no Brasil 12,5 milhões de toneladas. Além do aumento da produção, aumento de área, que é muito importante, porque nos últimos 13 anos o Brasil perdeu área de arroz e de feijão e agora vem nessa recuperação. Também temos uma diversidade a nível nacional, praticamente todas as regiões voltaram a produzir pelo menos um pouco de arroz. Obviamente é que o Rio Grande do Sul continua sendo o grande destaque, produzindo mais de 70% do arroz nacional. Prezados ouvintes, são as notícias boas do campo agrícola do Brasil e também do nosso Rio Grande do Sul. Obviamente que aí tem a força dos nossos produtores, que se empenham, que levantam cedo, que dormem tarde para colocar na mesa do povo brasileiro o que é essencial para a nossa vida, que é a nossa alimentação. Aí tem também toda a organização social, nossas cooperativas, associações, entidades, movimentos sociais, que é muito potente no Rio Grande do Sul. Mas tem também aí, prezados amigos, as políticas públicas. Como vocês sabem, o Plano Safra deste ano é recorde, 593 bilhões de reais. Voltou o Plano Safra para a agricultura familiar, 85 bilhões para a agricultura familiar, com dinheiro subsidiado, com juro mais barato para quem optar em produzir alimentos. Certamente, os números nacionais, os números do Rio Grande do Sul, na questão do arroz, do feijão, este aumento é também em função de que o agricultor, na hora de plantar, faz as contas e percebe que é rentável, é lucrativo produzir alimento novamente no nosso país. Anísio Teixeira foi um jurista e educador baiano. Ele integrou o grupo responsável pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que propunha uma reforma da educação e buscava a democratização do ensino. Anísio Teixeira também participou da criação da Universidade do Distrito Federal, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital brasileira, e também da criação da Universidade de Brasília. Ele trabalhou na coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPES, e foi, por 12 anos, presidente do INEP, que é a autarquia responsável por exames e seleções como o Enem e o SISU, e que, inclusive, leva o nome de Anísio Teixeira. Mas o principal trabalho dele foi na defesa da criação da escola pública gratuita. Por causa desse trabalho, o presidente Lula sancionou a lei que nomeia Anísio Teixeira como patrono da escola pública brasileira. Além dessa lei, nessa terça-feira, o presidente também sancionou outro projeto de lei que reconhece a festa do Sairé,
realizada em Alter do Chão, em Santarém, no Pará, como manifestação da cultura nacional. Já outro projeto de lei sancionado reconhece expressões artísticas gráficas, como a charge, a caricatura, o cartoon e o grafite, como manifestações da cultura brasileira. O presidente Lula também sancionou a lei que institui o Dia Nacional da Música Gospel e um projeto que inscreve o nome do político e ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, no livro dos heróis e heroínas da pátria. Eduardo Campos morreu em 2014, vítima de um acidente de avião. Da agência Rádio Gov em Brasília, Márcia Fernandes.